Bom dia, pessoal, nono ano. Nós hoje vamos falar sobre os governos populistas no Brasil de 1945 a 1964. Então, esse período aí, no livro de vocês, na página 129, tem o tema A Democracia sob Pressão. O objetivo específico é analisar os fatores que levaram ao golpe militar de 1964. Então, vocês vão aprender nessa aula, vocês vão observar, tá analisando o que levou, os fatores que desencadearam esse golpe militar de 1964 no Brasil, que muitos historiadores já chamam de golpe civil-militar, devido ao apoio da população, de grande parte da população. Então, na aula de hoje, vamos estudar um período da história do Brasil que durou de 1945, com o fim aí da Era Vargas, até 1964. Esse período ficou conhecido pelas características democráticas e populistas. Nós falamos em democracia e em populismo. Então, vamos entender um pouquinho. O que é democracia? Como que é o governo democrático? No governo democrático, há a participação do povo por meio do voto secreto e universal. Então, quando o governo é democrático, o povo ele participa através do voto. Esse voto ele é secreto e universal. Ou seja, tanto homens, mulheres podem estar votando, certo? Existem vários partidos políticos disputando as eleições. No governo democrático, não existe apenas um partido. Ao contrário da democracia, nós temos a ditadura, que nesse governo ditatorial não existe vários partidos, mas só o partido do lado do governo, né? Então, na democracia a gente vê aí que existe vários partidos políticos disputando as eleições. No governo democrático, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são autônomos. Eles têm autonomia de tomar as decisões, não estão submetidos ao poder do presidente, do governo em si, do Estado. Esse termo aí, democracia, também se refere à liberdade de pensamento e expressão, ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça. Então, democracia não se limita apenas a esse âmbito político, em termos de governo, mas também da liberdade de pensamento, de expressão, que num país democrático, a população, as pessoas, têm direito, de acordo com a lei, de expressar os seus pensamentos, não tem a censura, a perseguição, se tiver de acordo com os termos da lei, claro. O populismo. O que é o populismo? O populismo é a forma de governar em que o chefe de Estado, ou seja, um presidente ou um monarca, se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter o apoio da população. Então, nós vimos aí durante o governo de Vargas que ele foi um dos governos populistas, nós vamos ver aí vários outros aí, que ele se utilizou dessa forma de governar para criar uma imagem de um governo carismático, um governo preocupado com o povo, próximo ao povo. Por isso ele foi chamado do pai do povo, porque ele estava sempre ali perto, através do DIP, que é o Departamento de Imprensa do governo, através do rádio, que tinha a Hora do Brasil,
que era o momento que o Brasil, né, parava para escutar as propagandas do governo. Então, quando chegava esse momento aí, parava-se a transmissão de qualquer outro tipo de programa do rádio e ouvia-se esse programa Hora do Brasil, que era um programa do governo, justamente para passar essa imagem de um governo próximo ao povo, carismático. Então, o período dos governos populistas no Brasil foi de 1945 a 1964. Esse período é marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista pela imagem carismática e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Ou seja, todos esses presidentes que foram citados aí, eles tiveram essa característica populista, tentando se passar uma imagem de um presidente preocupado com a população, de um presidente que ele está próximo ao povo. Então, quer dizer, aquele presidente do povão. Com a deposição do Estado Novo de Vargas, em 1945, encerrou aí esse período de governo, 15 anos de governo de Vargas, o Brasil respirava os ares de democracia. Nós sabemos que o Estado Novo, ele foi o período aí onde Vargas deu aquele golpe militar e conseguiu assumir o poder e começou aí a fase ditatorial. Então, depois desse governo, depois do Estado Novo, iniciou esse período de democratização do Brasil. Aí surgiram partidos políticos, porque no governo de Vargas, ele suspendeu esses partidos que não eram o seu partido, né, o partido oficial do governo. Ele colocou na ilegalidade todos os demais. E aí surgiram esses partidos políticos durante esse período democrático. Foram realizadas novas eleições. Então, as eleições passaram a ser através de votos direto e secreto. E formou-se aí uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o país. Vamos analisar agora o contexto histórico. Vamos ver como que estava o Brasil, o mundo e o Brasil. Então, como que era o contexto mundial e o contexto brasileiro? Esse período aí foi de 1945. Nós sabemos que já estava acontecendo o fim da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 até 1945. Estava iniciando aí a Guerra Fria, que era aquela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Estabeleceu também áreas de influência, medo de avanço do comunismo para os países capitalistas. Então, quando nós falamos em Estados Unidos versus União Soviética, nós estamos falando do quê? Capitalismo, Estados Unidos, União Soviética representando o comunismo. Então, esse medo do avanço do comunismo, nós vamos ver aí para frente, que foi muito combatido durante esse período aí de redemocratização do Brasil. Apesar que durante também aí o governo de Getúlio Vargas aconteceu muito essa perseguição, vamos dizer assim, ao comunismo, o combate ao comunismo. Tanto é que Getúlio Vargas, ele chegou aí ao poder no Estado Novo, estabelecendo o Estado Novo, dando aquele golpe militar, onde ele alegou que estava tendo aí uma conspiração comunista.
através do Plano Cohen. E na realidade se descobriu mais para frente que isso aí não passou de uma estratégia, que na realidade não existia esse plano comunista para assumir o poder e tirar o governo, tirar o poder da mão de Getúlio. Foi uma estratégia que ele usou para não ter eleição e ele, através de um golpe, continuar aí o seu governo. Então, e como estava o Brasil aí a partir de 1945? Getúlio Vargas, ele é deposto da presidência da República. Lembrando que ele governou até 1945, onde, devido a crises, uma grande inflação que o Brasil estava passando, né? Os militares também estavam aí contrariados com ele. O Brasil estava vindo da Segunda Guerra Mundial, porque ele participou da Segunda Guerra Mundial. Isso gerou também descontentamento, né? E então tudo isso aí fez com que essa pressão, principalmente dos militares, fizesse com que ele fosse deposto da presidência da República. Houve também, nesse período, a elaboração da nova Constituição, a Constituição de 1946. O Brasil estava passando por um grande crescimento econômico, os empresários cada vez acumulando mais capital, porque nós vimos aí que Getúlio Vargas ele estava empreendendo aí a marcha para o oeste, a fim de industrializar o país, de modernizar. E isso aí, ele abriu mercado, espaço, né, para as empresas estrangeiras, né, estabelecer aqui, principalmente da automobilística, que iniciou aí nesse período, depois vai se estender aí no governo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek. No Brasil também, nesse período aí, os trabalhadores estavam exigindo maiores direitos dos patrões, que nós sabemos que no populismo, como Vargas utilizava do populismo, ele criou essas leis trabalhistas para ele se passar também para o povo com a imagem de uma pessoa muito preocupada com a situação das pessoas. Então, ele criou leis trabalhistas aí, como jornada de 8 horas, aposentadoria. Então, foram leis que vieram beneficiar os trabalhadores. Os primeiros sinais de democracia. Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Então, nós vimos aí que os presidentes eram, vamos dizer assim, colocados lá, era um voto indireto e não pela escolha da população. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Então, já não era mais como na República Velha, que o voto era chamado de voto cabresto, era agremiações e não os partidos políticos como nós temos hoje. Então, foram criados vários partidos que se destacaram a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrata, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre esses partidos. UDN. A UDN era a União Democrática Nacional. Reunia os políticos que eram contra Getúlio. Era chamado de antigetulista. Eram partidos ideologicamente de direita, era formado aí por empresários, bacharéis, membros da elite, que defendia ideias do liberalismo econômico e a abertura do capital estrangeiro.
A figura mais destacada da UDN era o jornalista Carlos Lacerda, que ele era um grande opositor ao governo de Getúlio Vargas. Nós também tivemos aí agora o PSD, que é o Partido Social Democrático, era formado pelos antigos interventores do Estado Novo e era getulista. Lembram que Getúlio Vargas, no Estado Novo, quando ele deu o golpe aí, ele destituiu os governadores e colocou aí agora interventores no lugar dos governadores, né? Tinha uma base eleitoral muito forte e as grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, que o Tancredo, nós vamos estudar mais para frente, ele não chegou nem mesmo a assumir o governo, porque ele estava doente, né, e faleceu antes de tomar posse. Aí quem assumiu no lugar dele foi o vice. PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro era o partido de Brizola e João Goulart. O PTB foi criado por Vargas, detinha sua base eleitoral nos centros urbanos com o apoio direto dos sindicatos. Então, o PTB, ele era aí o partido, né, do nosso presidente Vargas. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levavam consigo o mito do pai dos pobres para conquistar a classe trabalhadora. Então, muitos falavam pai do povo e outros aí, né, o lema era o pai dos pobres. Quer dizer que ele estava ali perto dos pobres, né, ajudando. O PCB é o Partido Comunista Brasileiro. Foi um partido de curta duração, pois foi colocado na clandestinidade pelo governo Dutra em 1947. Então pode observar que está até de vermelho, porque ele era o Partido Comunista Brasileiro. Então ele foi bem perseguido, né, por ser comunista. Vejamos que esse período aí, principalmente, foi um período onde os governos perseguiam e combatiam o comunismo. PSP, Partido Social Progressista, era o partido de Adhemar de Barros. E esse partido aí, ele era partido lá do estado de São Paulo. A nova Constituição brasileira, ela foi elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, e ela foi mais democrática do que as 5 constituições que o país teve então, porque nós vimos aí que nosso país ele teve várias constituições. E essa aí foi a mais democrática. Vocês podem ver aí ao fundo que tem uma foto aí da Assembleia Nacional Constituinte de 1946, que foi formada para poder elaborar essa nova Constituição. Como nós falamos, a Constituição são aí as leis que regem o país. Suas principais características: possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos. Então a gente vê aí que ainda tinha aquela brecha, né, para, vamos dizer assim, perseguir os partidos que não eram considerados do governo, né, do poder. Também estabelecia o voto direto e secreto. Então, o voto já não era mais indireto, mas sim já era exercido aí pelo povo. Garantia de autonomia dos municípios e estados. Assegurava o direito de greve e previa ainda uma legislação específica para a educação. Então, nós vimos aí o que é populismo, o que é um governo democrático. E agora nós vamos conhecer os presidentes que tinham essas características populistas. Nós vimos aí o governo, né, de Eurico Gaspar Dutra. Tá um pouco embaçado aqui, agora vai dar certo.
O governo de Eurico, ele iniciou em 1946 e foi até 1951. Nós trabalhamos na aula passada. O governo de Getúlio Vargas iniciou em 1951 e foi até 1954. Depois, Vargas, em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Ele saiu, né, através lá do golpe que tirou ele, porém, como ele mesmo disse, voltou no braço do povo, nos braços do povo, ou seja, através da eleição direta. Então, Vargas retornava ao Palácio do Catete nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto. Então, aí nós vimos aí as características, né, do governo Vargas. Ele foi nacionalista, intervencionista, teve as leis trabalhistas, populismo e dominação de classe, modernização acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, com a criação da Petrobras, criação do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico, né, que empresta dinheiro para os empresários, para o crescimento econômico do país. Depois, outro governo populista foi o de Café Filho, de 1954 até 1955. Depois do suicídio de Vargas, que ele foi pressionado, e aí os militares iam realmente tirar ele do poder, então ao invés disso acontecer, ele suicidou com um tiro no peito. E quem assumiu o poder aí foi Café Filho, que era o vice-presidente. Então, até que ocorresse novas eleições. O governo Juscelino Kubitschek iniciou em 1956 e foi até 1961. O plano de meta dele era 50 anos em 5, quer dizer que o Brasil ia desenvolver economicamente o que tinha que desenvolver em 50 anos, ele ia se desenvolver em 5, que era a meta dele. Principais acontecimentos do governo de JK: construção da estrada Belém-Brasília, de usinas importantes que nós temos hoje em dia, que é as Furnas, as Três Marias. Houve a construção de Brasília, que nós trabalhamos na aula anterior, em 1960. Então, em 1960, foi inaugurada a nossa capital, que foi aí o grande marco, divisor de águas do governo de Juscelino Kubitschek. Implantação da indústria automobilística, que ele, vamos dizer assim, ele abriu espaço para os empresários da área automobilística. Empréstimos, então para tudo isso aí, para construção de Brasília e para esses empreendimentos grandiosos, demandavam muito dinheiro. Então, para isso ele pegou empréstimos, principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, para que acontecesse essa urbanização intensa do nosso país. E foi de uma forma desordenada. Qual que era a intenção de Juscelino Kubitschek? Era ligar o interior do país, principalmente o Nordeste e o Centro-Oeste, com as demais regiões, que por ele era considerada lugares vazios, apesar de que tinham aí os indígenas que habitavam essas regiões, que depois foram colocados aí em reservas indígenas pequenas, né, comparadas ao espaço que eles tinham. A inflação, houve um aumento, né, da inflação, a inflação chegou aí a ficar muito alta, galopante mesmo. E a concentração de renda, quer dizer que houve poucas pessoas aí que se beneficiaram, vamos dizer assim, uma pequena classe média, vamos dizer assim, enquanto o restante da população estava aí passando muitas dificuldades. Agora nós vamos falar sobre o governo de Jânio Quadros. Já vai começar aí o período da democracia sob pressão. Então, o governo de Jânio Quadros, ele foi um governo curto, iniciou aí em 1961.
Então, aí no final do mandato de Juscelino Kubitschek, as expectativas, né, geradas pelo aquele clima de otimismo, de crescimento, urbanização que o Brasil estava vivendo, não correspondia à situação vivida pelas camadas populares. Porque nós estamos aí passando, nesse momento, por uma grande inflação, onde o salário não consegue suprir as demandas, né? Os bens de consumo estão muito caros, alimentação, moradia, né? E aí a classe trabalhadora sofria com essa alta inflação. A inflação chegou a atingir um índice de 40% ao ano. Então, nessa época, o Brasil estava com a dívida externa elevada por causa desses empréstimos estrangeiros, que foi contraído para empregar aí na modernização do país. E também houve aí indícios, né, de superfaturamento das empreiteiras para a construção de Brasília. Mesmo assim, com esse superfaturamento, favorecimento de empreiteiras, a imagem de JK não ficou tão ruim, porque ele ganharia a eleição, mas ele não pôde, porque ele tinha grande apoio da população, mas ele não pôde se candidatar, porque a lei não permitia reeleição. E assim, nas eleições de 1960, Jânio Quadros, que era Jânio da Silva Quadros, foi apoiado pela UDN e ele venceu com 48% dos votos. O vice-presidente eleito foi novamente João Goulart, do PTB, que foi eleito anteriormente como vice também de Juscelino Kubitschek. Porque nessa época poderia se eleger o candidato a presidente de um partido e o vice de outra chapa. Então, não precisava ser da mesma chapa. Então, o governo de Jânio ele foi marcado por diversas contradições. Ao mesmo tempo que ele governou com a política econômica conservadora, ele também atraiu, vamos dizer, para si uma imagem comunista, quando ele condecorou, né, Che Guevara, que era um líder comunista, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era uma homenagem, né, uma importante homenagem que era prestada aos cidadãos estrangeiros. Então, quando ele fez isso lá em Brasília, houve polêmicas, e aí ele não ficou com a imagem boa. Além de tudo, ele ainda proibia corridas de cavalo em dias úteis, ele proibia o uso de biquínis. Aí nós temos aí a marchinha dele, né? Varre, varre, varre vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Então, Jânio Quadros, ele usava essa marchinha, esse slogan aí, né, da vassoura. Ele segurava essa vassoura e essa vassoura era o símbolo da sua campanha. Então, ele com essa vassourinha afirmava que ele ia varrer a corrupção do país. Vou passar aqui para vocês a marchinha de Jânio. Então, como nós vimos aí na marchinha, a vassoura, símbolo da campanha de Jânio Quadros, significava o quê? Que ele varreria a corrupção do país, principalmente advinda aí do governo anterior de Juscelino Kubitschek, o qual ele teve que pegar muitos empréstimos estrangeiros para modernizar o país, fazendo aí principalmente a construção teve aí a construção de Brasília. E nessa construção houve indícios de superfaturamento, de empreiteiras, né, para a construção e favorecimento dessas empreiteiras. Então, tudo isso aí gerou esse clima de desconfiança, e onde Jânio Quadros usava vamos dizer assim, esse slogan, né, da vassoura para varrer essa corrupção. O governo de Jânio Quadros durou pouco tempo,
durou aí cerca apenas de 7 meses, mas aí ele gerou também muitas controvérsias, né? Ele atraiu para si, vamos dizer assim, pessoas, né, que não gostavam da sua atuação. Ele, principalmente quando ele condecorou aí Che Guevara, ele era um líder comunista, então isso aí soou para Jânio Quadros como se ele estivesse se aproximando do comunismo, quando ele condecorou aí com a Ordem do Cruzeiro do Sul esse líder comunista Che Guevara, lá em Brasília. Outras também decisões que ele tomou que não repercutiu bem para ele, que foi proibir corridas de cavalos em dias úteis, o uso de biquíni. Então isso tudo aí gerou muitas polêmicas e levou ele a governar pouco tempo. Para surpresa de todas as pessoas, ele renunciou ao governo no dia 25 de agosto de 1961 e não explicou o motivo. Então, muitos estudiosos acreditam que ele esperava que a população apoiasse e reivindicasse, exigisse o seu retorno, mas isso não aconteceu. E ele achou, né, que ele ia voltar fortalecido, seu poder fortalecido, no entanto, ele nem voltou, né, para a presidência. Foi o tiro que saiu pela culatra. Então, Jango, ele assumiu o poder. Jango era João Goulart. Ele assumiu o poder após a renúncia do presidente anterior, né, o Jânio Quadros, e ele fez aí as reformas de base. Então, quando o Jânio Quadros renunciou, o seu vice, João Goulart, ele estava viajando. E quando ele ficou sabendo da notícia, ele estava lá na China. E a China, fazendo uma visita oficial à China. E a China era comunista, né, também já era comunista, o que levou a ala radical da UDN e os militares impedir ele de tomar posse, afirmando que ele tinha ligações comunistas. Como nós falamos, o comunismo era muito combatido, então criou-se essa ideia, né, de comunismo, e essa ideia aí foi divulgada, difundida entre a população. Então, no seu governo, que está o governo de João Goulart, né, que foi de 1961 a 1964. Então, João Goulart, ele fez aí essas reformas de base. Nessas reformas de base, ele propunha a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma fiscal, administrativa, universitária, onde os militares de baixo escalão, e o voto também se estendia a eles, aos analfabetos. Então, antes dele assumir o poder, ele foi pressionado e ele concordou de assumir a presidência, mas num sistema de parlamentarismo. Esse sistema de parlamentarismo, o poder executivo é exercido por um gabinete de ministros e o poder do presidente é bem reduzido, né? Fica bastante reduzido. E aí, mas mesmo assim ele concordou. E ele tentou implantar essa reforma de base. Só que ele não foi apoiado, né, pela maioria aí, né, da elite, dos militares, onde eles agora colocaram, vamos dizer assim, a população contra o governo, espalhando essa ideia aí de comunismo. E aí aconteceu várias manifestações, como a Marcha da Família em 1964, cujo tema aí era Família com Deus pela Liberdade. A gente vê aí que esses governos populistas usam esses slogans. Por exemplo, o Getúlio Vargas, ele tinha um slogan que era Deus, Pátria e Família. Então, justamente para poder criar, né, essa imagem de carismático, de pai dos pobres, de contra o comunismo, sendo que
era uma estratégia, né? Essa questão aí de difundir essa ideia de comunismo no Brasil, instaurar o comunismo no Brasil, era uma ideia justamente para colocar a população temerosa, com medo, né, contra o governo vigente. Então, no final do mês de março de 1964, ocorreu uma revolta dos marinheiros, que eles reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento de salário, e essa revolta aí chegou ao fim após uma negociação, mas os militares esperavam que o ministro da Marinha punisse os revoltosos, e isso não aconteceu. Então, esse ministro era indicado por Jango, e isso contrariou os militares pelos marinheiros não serem punidos, porque era considerado um desrespeito à hierarquia da Marinha. E aí foi onde os militares se mobilizaram para deposição, né, para tirar o presidente da República. E com isso eles contaram com o apoio de diversos setores da sociedade civil. E no dia 1º de abril de 1964, os militares ocuparam diversas capitais do país e eles, acompanhados de veículos blindados, se dirigiram, né, ao Palácio do Planalto, que é a sede do governo em Brasília, e assumiram o poder, dando aí um golpe, e iniciou o período de ditadura militar, que também muitos historiadores chamam de golpe civil-militar, porque foi apoiado também pelos civis. Então, pessoal, nós vimos aí, né, os governos de Jânio Quadros, o governo de Jango e aí o golpe de 1964. Então, nós também vimos sobre a diferença entre democracia e totalitarismo e falamos um pouquinho, né, de alguns deles, que foi citado aqui, inclusive Getúlio Vargas, que foi um ícone desse governo totalitário. Então, um grande abraço e até a próxima aula.